Capítulo 5. Dele, por meio dele, para ele. Os empregos não são grandes o bastante para as pessoas. Não é só o trabalho do operário na linha de produção da fábrica que é pequeno para o seu espírito. Um emprego como o meu, se colocasse realmente o espírito nele, você iria imediatamente sabotar. Assim, você afasta o seu espírito do trabalho. Minha mente se divorciou tanto do meu trabalho, exceto como fonte de renda, que é absurdo. Quem falava era Nora Watson, escritora de 28 anos de idade da Pensilvânia, que trabalhava para uma instituição que publicava literatura de saúde. Estava sendo entrevistada por Studs Terkel para o seu livro Trabalhando, uma série de entrevistas com pessoas comuns que falam sobre o que fazem o dia todo e como se sentem sobre o que fazem. Terkel reconheceu, quando começou a fazer suas entrevistas, que trabalhar é buscar o significado diário na luta pelo pão de cada dia. Descobriu que a maioria das pessoas vive entre uma aceitação forçada de seu emprego e um desgosto ativo por ele. Mas um tema que voltava sempre à tona das entrevistas é o desejo de significado que vem quando o chamado precede e sobrepuja o trabalho e a carreira. A frustração de Nora Watson não era alimentada simplesmente pelo emprego. Vinha muito mais do contraste entre sua experiência e a de seu pai, um pastor num pequeno vilarejo nas montanhas do oeste da Pensilvânia. Meu pai era pregador, explicou ela. Eu não gostava do que ele fazia, mas era a vocação dele. Era o lado bom da coisa. Para ele não era apenas questão de ir para o trabalho de manhã e marcar ponto no relógio do serviço. Era a profissão dele mesmo. Eu esperava que o trabalho fosse assim para mim também. Ela iniciara com idealismo, chegando cedo no trabalho, ficando até mais tarde, dando mais de si em cada tarefa que realizava e pedindo mais trabalho. Mas descobri que eu estava atrapalhando a média, estava fora do padrão esperado. As outras pessoas, tão capazes e bem preparadas quanto eu, perceberam que não havia propósito nisso e tinham voltado atrás. No fim, Watson fez o mesmo e ficou surpresa com o que descobriu. O surpreendente, absurdo mesmo, era que, uma vez que eu parei de dar o máximo ao meu trabalho, as pessoas reconheciam em mim uma espécie de autoridade. Estou sempre sendo promovida de degrau em degrau. Mas Watson sabia que não podia ficar satisfeita com o sucesso a preço tão cínico. Sua consciência sussurrava num ouvido. É que sei que estou apenas vegetando e sendo paga para fazer exatamente isso, enquanto o coração dizia ao outro, por mais que fosse ruim a vocação de meu pai, ele me mostrou que era possível fundir a vida com o trabalho. Não há nada que eu gostaria mais do que um trabalho que fosse tão significativo para mim que eu o trouxesse para casa. A dolorosa franqueza de Nora Watson quanto ao seu trabalho não falava por aqueles na parte de baixo do totem, nem pelas pessoas no topo. Para os primeiros, essa análise seria um luxo incompreensível. Eles precisam colocar o pão sobre a mesa. Para os últimos, seria redundância. Seu trabalho muitas vezes é gratificante e regiamente remunerado acima do que se imagina por um trabalho. Mas Nora Watson fala por incontáveis pessoas que enfrentam o dilema do trabalho moderno. Nem trabalho nem carreira podem ser plenamente realizadores sem um senso mais profundo de chamado. Mas o próprio chamado é vazio de significado e indistinto do trabalho se não houver alguém que tenha feito o chamado. O mesmo dilema é igualmente marcante no nível teórico. Por exemplo, um dos maiores livros e sucessos de venda contemporânea argumentam, admiravelmente, que precisamos fazer uma vida, não apenas ganhar a vida. E para isso é necessário injetar
valores e vocação no nosso mundo de trabalho. Com tal novo paradigma, o livro diz: o trabalho poderá tornar-se em veículo de transformação pessoal e social. Com base em quê? A autora tira o pó da palavra chamado para dar um senso de significado e alto propósito no trabalho. Mas o que é chamado para aqueles que, como ela, não creem no Deus pessoal que chame? Ela responde redefinindo vocação como o chamado, o comando daquilo que precisa ser feito. Que espécie de resposta é essa? Falta significado ao trabalho moderno. O significado vem com o senso de chamado. Mas se o chamado é apenas a conclamação para aquilo que precisa ser feito, geralmente será mais trabalho sem significado. Diga isso a quem leva documentos para uma repartição do governo para outra, ou o que faz uma peça insignificante na linha de montagem de uma fábrica. Trabalho que parece insignificante é transformado, diz ela, quando se torna trabalho que precisa ser feito. Despido da mágica semântica da palavra chamado, a solução é circular. Nada resolve e nos deixa onde começamos. O vazio do argumento soa mais claro na tentativa louvável da autora de propor uma resposta ao viciado em trabalho. O viciado em trabalho, diz ela, como o alcoólatra, é indiscriminado em sua compulsão. Ele procura achar significado no trabalho, mas o indivíduo vocacionado, por outro lado, encontra trabalho significativo. Note novamente os dois pesos, duas medidas. A verdadeira vocação, quando há alguém que vocaciona, é verdadeiramente diferente do vício de trabalho. Mas a diferença entre o viciado em trabalho, que quer encontrar significado no trabalho, e o trabalhador, cuja vocação é fazer o que tem de ser feito, é pequena demais para consolar. É necessária uma solução melhor, mais honesta. A distorção protestante. Tais contorções do esforço moderno por reinventar o trabalho com dignidade ressaltam a segunda das duas grandes distorções que deixam deficiente o chamado, a distorção protestante. Na verdade, essas contorções são o resultado direto da distorção protestante. Enquanto a distorção católica é uma forma espiritual de dualismo, elevando o espiritual às expensas do secular, a distorção protestante é uma forma secular de dualismo que eleva o secular às custas do espiritual. Sob pressão do mundo moderno, a distorção protestante é mais extremista. Separa inteiramente o secular do espiritual e reduz a vocação a uma palavra alternativa para trabalho. Ao fazer isso, trai por completo o propósito do chamado e, ironicamente, ativa uma reação contrária que volta novamente à distorção católica. Seria melhor o dualismo de fazer com que chamado fosse puramente espiritual, em vez do dualismo do chamado como puramente secular. As sementes da distorção protestante podem ser traçadas aos próprios puritanos. Sobretudo, os puritanos eram magníficos campeões do chamado. Como os reformadores anteriores, os melhores, de pensamento mais claros, nunca dividiram o chamado primário, de Deus, por Deus, para Deus, do chamado secundário, todo mundo, em todo lugar, em todas as coisas. João Calvino, é verdade, chega perto de dizer que o chamado é igual ao trabalho. Para Martinho Lutero, os crentes respondem ao chamado quando, pela fé, servem a Deus no seu trabalho. Mas, às vezes, Calvino fala com mais ousadia, igualando chamado e trabalho. Para ambos os reformadores, havia algumas ocupações que não podiam vir de Deus e, portanto, não podiam ser vistas como vocação. Mas em seu folheto,
Contra os libertinos, Calvino refere-se até mesmo a essas ocupações ilegítimas como vocações, ainda que cinicamente. Que o dono do bordel faça seu trabalho, que o ladrão roube com ousadia, pois cada um está seguindo a sua vocação. Mas o que podia ser um latente desequilíbrio no começo aumentou na era puritana numa distorção de grandes proporções. Aos poucos, palavras como trabalho, ofício, emprego e ocupação passaram a ser usadas umas pelas outras como chamado e vocação. À medida que isso acontecia, a diretriz para os chamados mudava. Em vez de ser dirigidos pelos mandamentos de Deus, eram vistos como dirigidos pelos deveres e papéis dentro da sociedade. Eventualmente chegou o dia em que fé e chamado foram completamente separados. A demanda original de cada cristão, como tendo um chamado, mudou para a exigência de que cada cidadão tivesse um emprego. Finalmente fechou-se o círculo. Os chamados tinham se tornado empregos e os empregos tinham se corrompido, e então os grupos protestantes radicais do século XVII, chamados de diggers, cavadores, exigiam a abolição completa de chamados. Gerard Winstanley, em 1650, escreveu em um folheto publicado na Inglaterra: "Os juízes e oficiais de justiça compram e vendem justiça por dinheiro e limpam a boca como a prostituta de Salomão, dizendo, é o meu chamado, e nem se preocupam com isso." Assim, ironicamente, enquanto os reformadores começaram com o redescobrimento do chamado como consequência da verdadeira fé, alguns de seus descendentes espirituais pediam a abolição de chamados, também como consequência de verdadeira fé. Na verdade, a lógica exagerada dos diggers era radical demais para a maioria das pessoas. Na vida comum mais ampla de europeus e norte-americanos, a secularização constante do chamado continuava a passos largos. Devagar, mas com certeza, os chamados secundários engoliam o chamado primário. No meio-dia da Revolução Industrial, os resultados devastadores eram completos. Por outro lado, o triunfo dos chamados secundários sobre o chamado primário significou que o trabalho foi feito sagrado. Enquanto a Bíblia é realista quanto ao trabalho, vendo-o depois da queda como criativo ao mesmo tempo que amaldiçoado, no final do século XIX e começo do século XX, eles perderam o equilíbrio. O trabalho não somente era totalmente bom, como também feito virtualmente santo num crescente entusiasmo, mais tarde denominado de ética de trabalho protestante. O homem que constrói uma fábrica edifica um templo, declarou o presidente Coolidge, e o homem que nele trabalha, nele faz culto. Henry Ford proclamou: o trabalho é a salvação da raça humana, moral, física e socialmente. De outra feita, o mesmo triunfo significou que o chamado foi feito secular. Como um foguete de apoio descartado depois de queimado, a dinâmica do chamado tinha lançado a boa nave trabalho ao espaço sideral e se afastara. Vocação agora podia ser salva como uma palavra nobre para obreiros menos bem pagos, mas sacrificiais, como enfermeiras, para os religiosos, como os missionários, e para os de orientação mais prática. Assim, os estudantes que iam para escolas técnicas nos Estados Unidos, chamados vocational colleges, colégios vocacionais, e recebiam treinamento vocacional, não tinham o padrão das faculdades de artes liberais e dos seminários. A condescendência dessas atitudes é tão má quanto a distorção da vocação no que está baseada. Enquanto os reformadores protestantes haviam visto o chamado mundano, nas palavras de Dietrich Bonhoeffer, como o protesto final radical contra o mundo, os deformadores protestantes
fizeram disso a sanção religiosa do mundanismo. Sendo assim, a graça que custou caro foi transformada em graça barata, sem discipulado. Existe um caminho de volta do desastre da distorção protestante? Pelo menos duas coisas são requeridas para isso: acabar com a noção de chamado sem aquele que chama e restaurar a primazia do chamado primário. Primeiro, devemos resolutamente recusar jogar os jogos de palavras que fingem ser o chamado alguma coisa sem que haja quem chame. E não podemos permitir que outras pessoas joguem tais jogos contra nós. 100 anos atrás, Friedrich Nietzsche debochou com razão daqueles que diziam Deus está morto e continuavam vivendo exatamente do mesmo jeito que antes. Uma das que ele visava era a romancista George Eliot, que escreveu Deus é inconcebível e a imortalidade inacreditável, mas o dever é peremptório e absoluto. Nietzsche debochou de tais pessoas como odiosos sacos de vento do otimismo progressivo, que pensam ser possível a moralidade cristã sem a fé cristã. Eles se livraram do Deus cristão e agora creem mais firmemente que devem agarrar a moral cristã. Quando se abandona a fé cristã, puxa-se o tapete da moral cristã debaixo dos pés. Escreveu ele em Crepúsculo dos Ídolos. O que é verdade quanto à moralidade é verdade quanto ao chamado. Na figura pitoresca de C.S. Lewis, os que ainda enxergam significado no chamado, sem acreditar que haja quem tenha chamado, tão tolos quanto a mulher durante a Primeira Guerra, que disse que se houvesse racionamento de pão, isso não a incomodaria, pois ela só comia torradas. Se não há aquele que chama, não existe chamado, só trabalho. Segundo, e mais profundamente, precisamos restaurar o chamado primário ao seu lugar primário, restaurando o culto, que é o seu âmbito, e a dedicação a Jesus, que está em seu cerne. Aqui não existe guia mais seguro do que disse o escritor devocional Oswald Chambers. Tome cuidado com qualquer coisa que compete com lealdade a Jesus Cristo. O maior competidor da devoção a Jesus é o serviço para Ele. O alvo único do chamado de Deus é a satisfação de Deus, não chamado para fazer algo por Ele. Nós temos prazer em nosso trabalho, amamos nosso trabalho, quase adoramos nosso trabalho, de forma a fazer com que nossa devoção a Jesus esteja fora do centro? Colocamos nossa ênfase no serviço, na utilidade, em ser produtivo na obra de Deus, às suas custas? Lutamos por provar nosso próprio significado? Fazer uma diferença no mundo? Entalhar nosso nome nos monumentos do tempo? O chamado de Deus bloqueia o caminho de todas essas tendências humanas. Não somos primariamente chamados para fazer alguma coisa ou ir para algum lugar. Somos chamados para alguém. Não somos primeiramente chamados para fazer um trabalho especial, mas chamados para Deus. A chave para responder a este chamado é consagrar-nos a mais ninguém e mais nenhuma causa acima do próprio Deus. Como disse Chambers, os homens e as mulheres a quem Deus envia para seus empreendimentos são da estirpe humana comum, junto com consagração sobrepujante a Ele mesmo, realizado pelo Espírito Santo. A frase mais repetida nos escritos de Chambers é: seja totalmente, absolutamente dele. Em suma, devemos evitar as duas distorções, mantendo juntos os dois chamados, enfatizando o chamado primário a fim de contrabalançar a distorção protestante e os chamados secundários para contrabalançar a distorção católica. Conquanto o dualismo deixe desabilitado o chamado, uma compreensão holística
desperta o seu poder. A paixão de pertencer a Deus concentra a energia de todos que atendem a seu chamado. Você quer ser dele, inteiramente dele, a todo custo dele e para sempre dele, a fim de que as coisas secundárias permaneçam secundárias e as primárias estejam sempre em primeiro lugar? Ouça Jesus de Nazaré. Responda seu chamado.